Brizola, o ministro da Guerra quer impedir o Jango de tomar posse. O Jango irá assumir a presidência da República, porque esse é um desejo do povo brasileiro. Estamos aqui com o Zeca Brito, José Henrique Liga Boi. Fernanda Alves Pinto para falar de legalidade. Está estreando essa semana. O Zeca, a gente estava em Gramado agora há pouco, assistiu o filme lá. Ele era a figura mais elétrica que tinha em Gramado. Nunca vi, ele estava em tudo. Estava falando de tudo em todos os lugares. Atacadíssimo por lá. Mas esse engajamento teu explica esse filme, né, Zeca? Eu acho que a gente está num momento onde as pessoas estão tão anestesiadas com a realidade que é importante acordar, despertar. Despertar pelos direitos humanos, despertar pela liberdade de imprensa, pela liberdade de criação, despertar pela democracia. Sim. Mas por que especificamente esse projeto para você? Porque é uma história que estava na garganta de muita gente. Meu pai um dia me contou: meu filho, faz cinema, um dia tu tem que contar essa história da legalidade. Eu falei: que legalidade? O que é isso? Legalidade? Legalização da maconha? Não tem nada a ver com isso, é outra coisa. Volta no tempo e vai estudar o que aconteceu no país. A gente ficou 5 anos pesquisando. Antes de começar a escrever o roteiro, eu e o Léo, são 2 autores, eu e o Leonardo Garcia, roteiristas. A gente leu tudo que existia. Tanto no final do filme, se você olhar nos créditos, eu acho que não é comum em filme brasileiro ter isso. Tá lá a lista dos 10 livros principais que a gente parafraseou, pegou momentos e trouxe pro filme. Mas a gente também leu dissertações de mestrado, tese de doutorado, fizemos entrevistas com os personagens reais. Olha, seu pai foi uma fonte também? Meu pai, eu acho que todos nós no Brasil temos que... Sapira Brito. Sapira Brito faz o Brizola no filme. Quem faz o Brizola mais velho. Eu acho que muitas histórias não foram contadas e estão guardadas nos seios das famílias. Mas o que acontece em 61 é basicamente a renúncia do presidente Jânio Quadros e o impedimento por parte de classes militares, ou digamos assim, da cabeça das Forças Armadas e parte do Congresso, de que Jango não deveria assumir. Ou seja, há uma tentativa de romper a Constituição. Brizola percebe, e ele percebe que isso está sendo orquestrado e resolve esclarecer para o povo brasileiro. Basicamente o que ele faz é uma revolução da comunicação. Pelo rádio, né? Transformar o microfone na sua principal arma. A Rádio da Legalidade começa no porão do Piratini e depois ela vai entrando em cadeia para todo o território nacional. E é um sopro de nacionalismo. Trabalho para o Washington Post, eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor. Fico curioso em saber qual é o interesse de Washington no meu governo. A gente não tem permissão para entrar aqui. É rapidinho, ninguém vai ver. Eu ajudei a trazer umas armas aí. Tinha uma amiga tua junto comigo. Cecília. Jornalista. Disse que te conheceu lá em Punta del Este. Para contar essa história, você precisava de um gancho dramático para poder envolver, né, o público. E aí entram os 2 personagens, 2 irmãos. Eles se envolvem com a personagem da Cleo, ângulo amoroso, né? Como é que foi trabalhar essa parte ficcional de olho nessa... Olha, foi muito interessante a gente conhecer essa história também, que como já falaram, assim, que era desconhecida e é com essa importância, né? É como se a gente não soubesse que a gente tem um pé, a gente só tem um pé. Ah, eu tenho um pé! Você descobrir a sua história, você descobre como você é, né? Então, para mim, isso já foi um valor enorme. E o que é muito legal é porque esse triângulo é quase como o prato que põe para contar essa história, né? Sim. Nós somos o veículo de contar essa história. Nós estamos ali paralelamente à história, mas não é só um romance. Eles têm esse peso, essa síntese de ser 2 jornalistas, a importância da informação. O Tonho é até um pouco ingênuo no começo, o Tonho né? eu acho que ele tem essa leveza, mas ele traz também esse ar da juventude pro filme ali, que tem uma história, né, que é pesada, né, de alguma maneira, né, todo mundo sabe já que vai vir uma ditadura, né, nós sabemos da história, nós sabemos dessa história, mas sabemos o que vai vir depois, né, não conhecemos bem a legalidade, né, a história da legalidade. Então, quando a gente começa a trazer esses personagens de uma maneira mais lúdica, mais romântica, a gente também engrandece esse peso deles
de serem os jornalistas, de fazerem parte da história. Outra fictícia também, que é o personagem da Letícia Sabatella também, que é a faz que esse é o devir, elo com né? o presente. O elo com o presente, que é muito legal. E com a ditadura, né? E com a Que é a ditadura. personagem aí ela que já tá... vamos contar isso, teve a mãe e o pai afastados de si por conta da ditadura militar do AI-5. A gente pontua isso. Em 68, os pais da personagem Blanca desaparecem. E aí, em 2004, essa filha órfã passa a investigar o seu passado, né? Eles sabiam muito pouco sobre a minha mãe. Sabiam que ela, na época, era perseguida pela ditadura militar. Vamos falar do Léo? Gente... Porque é tão difícil, né? A gente precisa falar do Léo, porque ele tá aí... Porque, sem dúvida, ele alma. estaria aqui agora se ele tivesse Isso. vivo, né? E ele... Eu tava fazendo um teste pra procurar o Brizola e ele chegou lá na produtora caracterizado, falando que nem o Brizola. E disse, cadê o meu roteiro? Que eu vim aqui buscar o roteiro, porque eu sou o Brizola. É muito E lindo eu isso. arrepiei na hora, a gente se olhou, eu e a Luciana Tomás, a produtora, e disse, tá aqui o Brizola, a gente tava procurando um lugar errado, a gente achava que tinha que ser do Rio e São Paulo pra vender melhor o filme. Não, tava lá, do nosso lado, o Brizola. Era dele. Está entrando no ar a Rádio da Legalidade. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos. Eu penso ao lado do Brasil. A gente tem amor, a gente tem grandes atores, a gente tem guerra, a gente tem muita coisa nesse filme. Aventura, tem algumas coisas ali no calabouço, né? Uma recriação muito, muito linda daquela época, muito bem feita, de figurinos, uma produção super caprichada. Trabalho de pesquisa de imagens históricas também. Ai, tem umas coisas muito bacanas de arquivo. Então ele faz esse flerte, porque ele tá ali na ficção, daqui a pouco ele mostra, isso sim, realmente aconteceu. Tá aqui a imagem real pra te dizer de uma isso. forma diferente. Dia 12, nos cinemas, Legalidade. Pô, pessoal, fica tão...